estivemos ouvindo, mas, de qualquer forma, neste tempinho que nos resta, nós não temos limite, não é? Não há limite. Se conectar este culto com o próximo, glória ao Senhor. Nós não somos pessoas que protestamos por esta bênção. Bom, queremos então, no nome do Senhor Jesus Cristo, deixar o nosso irmão William. Nós oramos a Deus que Deus o abençoe, que Deus o use para a bênção de seu povo e que nos abençoe através desta palavra e desta mensagem. No nome do Senhor Jesus Cristo. Conosco, nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago. Obrigado, Miguel. Muito boa tarde ou bom dia, ministros, companheiros no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. É para mim um privilégio e bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar alguns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e de seu programa correspondente a este tempo final, para o qual vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 16. Diz: vamos começar no versículo Versículo 1, para que tenhamos o quadro claro. Diz: Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória.
Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois, qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é discernindo as coisas espirituais. Podem sentar, queiram ter a bondade. As coisas espirituais são discernidas pelo Espírito de Deus que mora em sua igreja e na alma de cada crente. Para conhecer as coisas de Deus através da sabedoria de Deus que é revelada pelo Espírito Santo de era em era. Vamos ver em 1 de João, capítulo 2, versículo 27. O que nos diz? E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. Agora, como o Espírito Santo ensinou através dessa unção do Espírito Santo à sua igreja, foi o Espírito Santo operando nos apóstolos do Senhor Jesus Cristo e de era em cada mensageiro de cada era, aos quais veio o Espírito Santo com a revelação para cada etapa de sua igreja. E o Espírito Santo que está na pessoa lhe abre o entendimento e as Escrituras para compreender. E quem é de Deus ouve a voz de Deus e segue a Cristo. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E eu as conheço e lhes dou vida eterna. Ou seja, que através do Espírito de Deus são discernidas as coisas de Deus na vida da igreja e na vida de cada crente em Cristo. Agora, isto que o Espírito nos ensinaria, diz, a unção nos ensinaria todas as coisas, é do que Cristo falou em São João, capítulo 14
e capítulo 15 e capítulo 16. Capítulo 14, versículo 26 diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui, Cristo estabelece quem será que ensinará os crentes nele. Quem vai ensinar a sua igreja? É o Espírito Santo, o qual é o próprio Cristo em Espírito Santo que disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. E São Mateus capítulo 18, versículo 20 também diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, que ele, mesmo que já não estaria com seu corpo físico, o qual estaria no trono celestial, fazendo intercessão com seu sangue por cada crente, de era em era, o Espírito Santo, que é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo de Deus, o corpo angelical de Deus, estaria no meio de sua igreja, nos ensinando todas as coisas e, de era em era, enviando um despertamento espiritual, um avivamento ao enviar seu Espírito e colocar na terra o instrumento que ele usará, o mensageiro para esse tempo, e se revelar, chamá-lo ao Evangelho, ao corpo místico de Cristo, e aí ungí-lo no tempo correspondente e adotá-lo como o mensageiro para essa era ou essa etapa da igreja, ao qual vem a revelação. Vem como um raio a revelação de Deus para o momento, e aí ele começa uma nova etapa como mensageiro do Senhor para essa era. Ele recebe a palavra correspondente para essa era, a digere, a fala, e começa a se produzir o avivamento para esse tempo, e começa a se produzir o fruto, começa a ser produzido o fruto para esse tempo. São chamados os escolhidos dessa etapa da igreja. Tudo isso ocorre na sabedoria divina. E com o discernimento espiritual, o mensageiro trabalha no programa de Deus e se unem a ele os ministros com discernimento espiritual, que captam a revelação divina para o tempo em que estão vivendo. Chegam a obter o conhecimento da era que lhes corresponde e o trabalho que tem que fazer junto ao mensageiro da sua era, os quais estarão dirigidos pelo Espírito Santo, operando através do mensageiro da era, e assim a obra do Cristo vivente em Espírito Santo se realiza nessa era, onde? No corpo místico de Cristo, que é a casa de Deus e que é o templo de Deus, coluna e baluarte da verdade, e que é o povo do novo pacto, coberto com o sangue de Cristo, nosso Salvador. Estas coisas são discernidas pelo Espírito, ou seja, são discernidas espiritualmente pelo mensageiro e pelos que Deus coloca ao seu lado, os quais estão predestinados para este trabalho junto ao mensageiro, desde antes da fundação do mundo. Portanto, não será coisa estranha que se unam ao mensageiro de cada era ministros, pessoas que Deus lhe dá um ministério, pessoas que levantam junto ao mensageiro e começam a trabalhar e de um momento se encontram ministrando a palavra do Senhor
correspondente a este tempo. É a obra de Cristo em Espírito Santo, a obra do anjo do pacto, a obra daquele que apareceu a Moisés na sarça que ardia e não se consumia. É a obra da coluna de fogo no meio do Israel espiritual, ou Israel celestial, que está composto por judeus e gentios. Um povo que é chamado para o nome do Senhor e pelo nome do Senhor. Portanto, esse é o povo que é ensinado pelo Espírito Santo, pela unção divina. Ele prometeu, disse, que Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Por isso, o Evangelho de Cristo se prega e é recordado, o Espírito Santo operando através de cada mensageiro de cada era, traz a palavra do Evangelho, recordando a primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, e chamando a humanidade, ao povo, às pessoas, a receber a salvação e vida eterna, recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador, para que Cristo lhes dê vida eterna. Vejamos também no capítulo 15, versículo 26, onde diz: quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. Ou seja, que o testemunho que o Espírito Santo dá é o mesmo testemunho que em seguida a Igreja do Senhor Jesus Cristo dá, os crentes em Cristo. O mesmo Evangelho, a mesma revelação que o Espírito Santo traz é a mesma que dá a conhecer a Igreja do Senhor Jesus Cristo. É a mesma mensagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso o repete para cada etapa ou era da igreja. E o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem. Vem, o Espírito e a esposa dizem a mesma coisa, dizem vem, e quem ouve diga vem. E quem tiver sede, venha e tome de graça da água da vida. Vem, dando a oportunidade às pessoas de receber a vida eterna, tomando da água da vida, tomando do Espírito Santo. Ao receber a Cristo como Salvador e serem batizados em água, e Cristo batizá-los com Espírito Santo e fogo, e a receber a água do Espírito Santo. Isto disse do Espírito que receberiam aqueles que crescem nele, quando ele disse, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Isto ele disse do Espírito que receberiam aqueles que creriam nele, pois o Espírito Santo ainda não tinha vindo, porque Jesus Cristo ainda não havia sido glorificado. São João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. Também, no capítulo 16 de São João, nos diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas agora não podeis suportar. Mas quando vier o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, que trará a profecia das coisas que sucederão, que virão. E disse que virá. E desde o dia de Pentecostes veio o Espírito Santo para guiar a toda a verdade a sua igreja. Diz: não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. O Espírito Santo, anjo do pacto,
o corpo angelical de Deus falará o que Deus lhe diga que fale. É como você e eu, e qualquer pessoa. Seu corpo fala, mas vejam, não é seu corpo. O corpo é um instrumento através do qual fala a alma da pessoa, porque a pessoa é alma vivente e tem espírito, um corpo angelical para se comunicar com as coisas espirituais e tem um corpo físico para se comunicar com as coisas terrenas. Quando a pessoa parte dessa terra, você pergunta ao corpo, fala e não responde. Vê? Porque o corpo não é quem fala. Quem fala é a pessoa enquanto está no corpo físico. Por isso, da alma, do coração, é que sai o pensamento do coração, expressado através do espírito e do corpo. Assim também vem a palavra de Deus, através de seu espírito, o anjo do pacto, o corpo angelical, e passa ao corpo físico dos profetas, dos juízes, de Moisés, de Josué, de Samuel, do profeta Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Mas quem é que está falando aí? Deus. Como? Através de seu Espírito, porque é o Espírito quem recebe a palavra, a revelação, para passá-la ao povo. Mas para passá-la ao povo, vejam o mecanismo em Zacarias capítulo 7, versículo 11 ao 12. Eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Como vinham as palavras de Deus? Enviadas através de seu Espírito, através de quem? Dos profetas. Porque tem que ter um véu de carne através do qual comunicar ao ser humano sua palavra. E na dimensão espiritual tem que ter um corpo também para passar esta palavra. Este corpo é o anjo do pacto. Este corpo é o anjo do pacto, o corpo angelical de Deus, ao qual vem a palavra de Deus e através do qual foi criada toda a criação, foi criado todo o universo. As coisas que se veem foram feitas das que não se veem, de São Paulo no capítulo 11, versículo 1 ao 3 do livro aos Hebreus. E no capítulo 1, versículo 1 ao 3 também diz: por ele foram feitas todas as coisas. Portanto, o que São João também diz no capítulo 1, versículo 1 ao 20, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era Deus velado em seu corpo angelical. Era Deus velado nessa forma divina e se manifestava através de uma coluna de fogo e, em outras ocasiões, através de uma forma humana. Porque não tem limitações. Faz aos seus anjos chamas de fogo.
seus ministros chamas de fogo. Portanto, quando se viam anjos no Monte Sinai, se via o fogo no Monte Sinai. Uns viam um fogo, Moisés via anjos. Ou seja, que Moisés, como tinha as duas consciências juntas, podia ver onde os demais não podiam ver. É como quando Jesus disse: Pai, glorifica teu Filho. A voz do céu diz: o glorifiquei e o glorificarei outra vez. São João, como 12:28 por aí. Ou seja, que o glorificou em sua primeira vinda e o glorificará na sua segunda vinda. Estamos vivendo em um tempo muito importante, onde Deus nos dará uma bênção muito grande. Temos a promessa, como Israel teve a promessa para a primeira vinda de Cristo, a primeira vinda do Messias, que foi a vinda de um menino que nasceria através de uma virgem, conforme Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é o quê? Deus conosco. Isto está em Isaías capítulo 7, versículo 14, e também em São Mateus, quando o anjo falou a José. E em seguida encontramos que a virgem foi Maria, e Maria representa também o povo hebreu naquele tempo, e Maria, no novo pacto, representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a Maria atualizada, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a que está esperando a segunda vinda de Cristo, e com a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados e a transformação dos que estarão vivos, crentes em Cristo, neste tempo e nessa etapa da igreja, a era de pedra angular. É aí onde ocorrerá, nessa etapa, onde ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos crentes em Cristo que estiverem vivos. E como sabemos que será nessa era? Porque não foi nas eras passadas. Por eliminação, qualquer um sabe. E agora, discernindo as coisas espirituais, agora discernimos que a Eva espiritual é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e também a Maria daquele tempo tipifica a igreja do Senhor Jesus Cristo. Na igreja do Senhor Jesus Cristo tem estado nascendo milhões de filhos e filhas de Deus no reino de Cristo, o reino do Filho de Deus. Assim como da Eva física nasceram bilhões de seres humanos, e também encontramos que agora, do segundo Adão e a segunda Eva, nasceria a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cada membro da família de Deus nasceria na igreja do Senhor Jesus Cristo através do novo nascimento. É nascimento espiritual, é um nascimento no reino dos céus ou o reino de Deus. É um nascimento onde a pessoa recebe o Espírito
do céu tinha recebido o Espírito do mundo quando nasceu na terra, mas agora tem que nascer de novo para receber o Espírito do céu, o Espírito de Deus. E assim como recebe em seguida o corpo físico, a pessoa ao nascer, em seguida, também mais adiante, os crentes em Cristo receberão o corpo físico glorificado, corpo celestial, igual ao corpo glorificado de Cristo, nosso Salvador. O corpo que você e eu teríamos que receber de Adão e Eva se eles não pecassem. Mas não há nenhum problema para Deus. O programa de redenção é para nos regressar à vida eterna de onde saiu a nossa alma. Portanto, quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu as conheço, e eu lhes dou vida eterna, e jamais perecerão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. O Pai e eu somos um. Cristo é, em seu corpo espiritual, ou angelical, ou teofânico, a imagem de Deus. E Cristo, em seu corpo físico, é a semelhança física de Deus. Por isso, ele podia dizer, o Pai e eu somos um. Quem viu a mim, viu o Pai. Mas estava vendo o Pai em forma humana ao ver Jesus Cristo. Assim que, vejamos o que nos diz aqui o reverendo William Branham, na página 135, parágrafo 1199 do livro de citações. Naquele dia, o Filho do Homem será revelado, que? Para juntar a igreja à cabeça. Para o que é a manifestação do Filho do Homem no tempo final? Para juntar a igreja à cabeça, a Cristo. É a cabeça e também, consequentemente, a era, que é a cabeça, a era de pedra angular. Unir o matrimônio da noiva. A chamada do noivo virá bem por isto, quando o Filho do Homem descerá e virá em carne humana, para unir os dois juntos. Virá como? Em carne humana. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem juntos. E, para fazer isso, tomará a manifestação do revelar do Filho do Homem. Para o último dia, para a união de Cristo com sua igreja, a manifestação do Filho do Homem. Esta manifestação do Filho do Homem tem duas partes muito importantes para ser realizada. Uma já se cumpriu e a outra corresponde ser cumprida neste tempo no qual nós vivemos. Corresponde para a era de pedra angular. Na página 22, parágrafo 183 do livro de citações diz: o Filho do Homem está agora sendo revelado desde o céu. Virá depois de algum tempo, irmão Branham? É agora. E eu desejo não fazer isto tão pessoal nesta reunião. Espero que seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que estou falando, ou seja, possa discernir. O Filho do Homem já veio de sua glória e está revelado a si mesmo por uns quantos anos à sua igreja em sua misericórdia, ensinando-os sua grande presença,
fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, se revelando a si próprio como fez a Abraão, antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, se revelando a si mesmo à igreja. Riram e o escarneceram. A próxima vez que ele se revelar a si mesmo, será no juízo ao mundo, e as nações que se esqueceram de Deus e pecaram, sua forma de graça, seu dia de graça, o melhor. Ou seja, que tem duas manifestações. Já uma se cumpriu no reverendo William Branham, no quarto Elias. A próxima ocasião, e para a próxima ocasião a promessa é que o Filho do Homem virá com seus anjos. E isso nos assinala essa segunda manifestação do Filho do Homem com seus anjos para realizar a colheita do trigo que está prometida e lançar o joio ao fogo. Essa é a parábola do trigo e do joio, de São Mateus, capítulo 25, ou 24, 25, capítulo 13, versículo 30 ao 43. E também, capítulo 13, versículo 47 ao 50, o da pesca, onde os pescadores tomam a rede e atiram para a margem e recolhem o bom em cestas e o mal lançam fora. Diz, assim será no fim do mundo, sairão os anjos. Vem, os anjos são as duas oliveiras, Moisés e Elias, para a obra da colheita, na parábola do trigo e do joio, e para o trabalho da pesca, de recolher o bom e o mal lançar fora. Ou seja, que o Filho do Homem vem com seus anjos. Isso é o que diz São Mateus, capítulo 24, versículo 30 ao 31. E aí está o mistério da vinda do Senhor para o último dia. Aí está o mistério do sétimo selo para os crentes em Cristo, aos quais lhes será revelado o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério do sétimo selo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Na página 458 e 459 do Livro dos Selos, o reverendo William Branham disse que estes anjos são Moisés e Elias, são as duas oliveiras. O quinto Elias e o segundo ou terceiro Moisés. Digo terceiro Moisés se contarmos a Cristo como segundo Moisés. E o Filho do Homem se manifestará com seus anjos. Esses dois ministérios estarão novamente sobre a terra. E agora vamos ler algo aqui sem explicação. Página 164, parágrafo 1465 diz: o Filho do Homem será revelado em um corpo de carne. Vocês, pessoas da igreja, exatamente como foi
antes dos dias de Sodoma, um grupo chamado Fora, que estavam crendo na promessa de Deus. E na página 165, parágrafo 1471 diz: esse não foi Elias, isso foi o Espírito de Deus sobre Elias. Elias foi só um homem. Agora tivemos os Elias, os abrigos de Elias e mantos de Elias e tudo dos Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele há de vir segundo São Mateus, segundo São Lucas, capítulo 17, versículo 30. Diz que o Filho do Homem há de se revelar entre o seu povo, não um homem, Deus, mas virá em um profeta. Ele nunca teve dois profetas maiores ao mesmo tempo. Isto é algo que os crentes em Cristo têm que discernir no último dia. Compreendê-lo sem que lhes dê muita explicação para proteger o programa divino. O sétimo selo não foi aberto ao público para evitar as imitações. Sempre houveram imitações. Surgiram pessoas, mas não poderão fazer uma imitação tão perfeita se não conhecem o mistério. Portanto, é importante discernir essas promessas, estas escrituras. Tudo o que nos falou o reverendo William Branham da vinda do Filho do Homem. Porque a vinda do Filho do Homem, o Filho do Homem virá, se manifestará como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra, se manifesta, se revela no Ocidente. Oriente, o Oriente Médio lá em Israel, onde foi sua primeira vinda, onde o Filho do Homem esteve manifestado, revelado em carne humana. Lembrem que o título de Filho do Homem é título de profeta. Onde se menciona o Filho do Homem, está se mencionando um profeta no qual Deus está se manifestando. Onde Deus ungiu esse instrumento para uma manifestação plena de Deus. É como Filho do Homem, que é o herdeiro do mundo inteiro. É como Filho do Homem que ele se manifestará no último dia para fazer a reclamação de tudo o que ele redimiu com seu sangue precioso, o que corresponde ao reino terreno. Portanto, como filho de Davi e como Filho do Homem, ele estará reinando sobre o planeta Terra, sobre Israel como filho de Davi e sobre o mundo inteiro como Filho do Homem. Tão simples assim. Por isso, Israel, o que está esperando é um homem. E, nestes dias, viram que Israel está preocupado. E não somente Israel, mas a Rússia também. E, portanto, essa inquietude está em todas as nações. E, sobretudo, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a que tem a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E lhes disse que não íamos explicar o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, porque aí está o mistério do sétimo selo. Mas a promessa é que os trovões revelarão esse mistério conforme Apocalipse 10. Revelarão o mistério de Apocalipse 8, o mistério do sétimo selo. E isso corresponde à terceira etapa, que será em uma grande carpa catedral. Portanto, as pessoas mais interessadas no cumprimento dessa visão são aqueles que estarão na era de pedra angular, porque em outras eras não se cumpriu, porque não era para outras eras.
é para a nossa era. É aí onde a igreja estará trabalhando no trabalho da realização dessa visão, dessa grande carpa catedral. O reverendo William Branham tentou cumprir essa visão e se fez impossível. Tentou ir a Israel e, desde quando chegou ao Cairo, o Egito, daí lhe mandaram regressar. Ele creu que era o quarto Elias, mas depois lhe foi mostrado que não era o tempo e que tinha que ser de acordo ao Apocalipse 11, o que corresponde às duas oliveiras, Moisés e Elias. Elias em sua quinta manifestação e Moisés em sua terceira manifestação, se contarmos a manifestação do ministério de Moisés em Jesus. 3 Moisés e 5 Elias. Mas o mesmo Espírito, o Espírito de Deus manifestado em carne humana, em um profeta. Sempre podemos ver que a manifestação foi em carne humana, em um profeta. Isso é do que está prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo para o último dia, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, do qual não podemos explicar muito, mas sim temos que discernir estas coisas espirituais, captá-las através do Espírito de Deus, através de revelação divina, que vem à nossa era, através do Espírito Santo, para todos os crentes em Cristo. Não buscando a própria revelação de cada um, mas a revelação que o Espírito Santo dá através do mensageiro de cada era. Essa é a revelação de Deus para a sua igreja em cada era. Para a nossa era, aí estará toda a revelação de Deus através de seu Espírito, de acordo ao programa que Ele tem, sempre, usando um instrumento. Não há outra forma. Porque não fará nada o Senhor Jeová sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Portanto, tenhamos o discernimento das coisas espirituais que correspondem ao nosso tempo. Sem ter este conhecimento, não estaremos preparados para a bênção tão grande que Deus tem para todos os crentes em Cristo. É importante ter essa fé, essa revelação, para ser transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro em carros de fogo que são discos voadores. Tão simples assim. Como Elias foi levado em um carro de fogo. Como os viu Eliseu, protegendo sua casa e seu terreninho, e protegendo ele. Os carros de fogo, ou discos voadores, não é uma coisa do século XX ou do século XXI. É algo que está na Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. São os carros de Deus. Diz que os carros de Deus são contados por milhares. Portanto, estejamos preparados. Disse o reverendo William Branham, um carro de fogo descerá à casa do pastor. E assim por diante, ele explica. Os carros de fogo são estes carros celestiais, anjos de Deus, que estão na terra antes do ser humano ser criado. Antes de Adão estão na terra. Não é uma coisa nova também. É importante discernir estas coisas pelo Espírito de Deus. Quando Deus deu a lei lá no Sinai, diz a Escritura que deu a lei através de anjos,
por comissão de anjos, em Hebreus capítulo 2, e no livro dos Atos, capítulo 7, diz que a lei foi dada por comissão de anjos. Mas o povo, o que via era o monte em fogo, mas aí estavam os anjos de Deus, os anjos de fogo. Portanto, temos que discernir as coisas espirituais e, sobretudo, as que correspondem ao nosso tempo, para estar preparados para nossa transformação e arrebatamento ao céu, o qual está muito perto. O maior sinal será o cumprimento da visão da carpa, o sinal físico que o cristianismo vai ver é o cumprimento da visão da carpa, como o maior sinal do tempo de Noé, da destruição do mundo pré-diluviano, era a arca, sendo construída por um profeta dispensacional. Lembrem que o maior sinal sempre é um profeta, e o que ele estará fazendo sempre será um sinal para a humanidade. Podemos ver que nas Escrituras, Deus enviava algum profeta e dizia, faça isto como sinal. Vem? E lhe perguntavam, o que significa isto? Perguntavam ao profeta. O profeta dizia, isto significa tal e tal coisa. O maior sinal será sempre um profeta. E, se é dispensação, é maior o sinal. Portanto, o maior sinal será a vinda do Filho do Homem com seus anjos. O maior sinal será o sétimo selo sendo cumprido. E a parte física, a visão da carpa sendo cumprida, onde estará o anjo do pacto, a coluna de fogo, realizando a obra que está prometida e que foi mostrada ao reverendo William Branham. Ou seja, que aí será a parte culminante do programa divino, para o qual nós fomos escolhidos para estar neste programa divino. Não foi que você escolheu, é que Deus tinha te escolhido desde antes da fundação do mundo para fazer parte desse programa divino na casa de Deus, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Discernindo as coisas espirituais. Vimos e discernimos todas estas coisas das quais falamos. Saber onde estamos e em que era estamos, isso vem por discernimento do Espírito Santo. Saber o que é a fé para ser transformados e raptados. Saber o que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Saber o mistério das duas oliveiras. Tudo isso é discernido pelo Espírito Santo. Coisas que antes não se compreendiam, agora são fáceis de compreender para os crentes em Cristo nessa etapa da Igreja de ouro, da era de pedra angular. Fora dessa era, é impossível compreendê-lo. É impossível discernir, porque o Espírito voou a etapa de pedra angular, subiu. Porque o reino de Deus vai subindo dos pés até a cabeça, a pedra angular. O reino dos gentios vai descendo da cabeça, o reino babilônico desce depois ao peito e braços de prata, que é o reino medo-persa, e desce ao ventre e coxas de bronze, que é o reino da Grécia, com Alexandre o Grande, e desce às pernas de ferro, que é o reino romano, o Império Romano,
e desce aos pés de ferro e de barro, que continua sendo o Império Romano, com tudo o que se uniu ao Império Romano. E agora, o reino dos gentios se encontra nos pés de ferro e de barro, a etapa para a qual está assinalada a destruição dos pés de ferro e de barro, a destruição do reino dos gentios ou império dos gentios, ou reinos deste mundo que serão tirados. O reino deste mundo será tirado, o reino do maligno será tirado, e será estabelecido o reino do Messias, o reino de Deus na terra, com Jerusalém como capital. E como o reino de Davi sendo restaurado, e trono de Davi sendo restaurado, com o Messias príncipe sentado sobre o trono de Davi. E todas as nações estarão sob o governo desse rei, desse príncipe. Todos os países estarão sob o governo do Messias príncipe. E a paz se estenderá sobre todas as nações. É aí onde vem a paz verdadeira para toda a humanidade, a paz permanente. Por isso é tão importante a promessa da vinda do Messias. Da vinda do Messias para estabelecer o reino de Deus na terra. Estas coisas são discernidas espiritualmente pelo Espírito de Deus na pessoa. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião. Já à noite nos veremos novamente para continuar conversando. E o tema que teremos na noite é: eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Vamos ver a trajetória de Cristo em sua igreja até este tempo final. Isso será na noite, primeiro Deus. E, em seguida, amanhã, sábado, estaremos em Bogotá, na reunião de ministros. Onde estaremos? Com o Martim, já todos sabem onde é. E no domingo pela manhã estaremos no Colégio Carmen Teresiano, onde estivemos em outras ocasiões. São muito amáveis ali conosco e os apreciamos muito. Bom, deixo com vocês, ou conosco, ao missionário Miguel Bermudes Marim, na continuação, para que continue e finalize nossa parte nesta ocasião, e na noite estaremos novamente com vocês. Aprecio muito a presença de todos vocês aqui. Eu pensava que não viria à Colômbia muito em breve, mas não foi assim. Assim que para mim é uma bênção estar com vocês aqui em Colômbia, em Cali, Colômbia, compartilhando com vocês estas bênçãos da parte de Deus, a palavra de Deus para o nosso tempo. Que Deus os abençoe e os guarde conosco, o missionário Miguel Bermudes Marim. Como sempre, ele espera a sobremesa. Mas já pode passar aqui.
Que Deus te abençoe, Miguel, e te use grandemente em sua obra neste tempo final. Nosso irmão Bermudes, como todos sabemos, é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo e dos grandes. E dou graças a Deus que o colocou ao meu lado para trabalhar com todos vocês na obra do Senhor, correspondente a este tempo final, que é o tempo mais importante, o tempo de ouro, a era de pedra angular, a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo da Igreja, do Senhor Jesus Cristo, onde tem que aparecer os ministérios do Filho do Homem com seus anjos. Era no lugar santíssimo onde estavam os 2 querubins de ouro e os 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro. Aí, já esse é a sobremesa, Miguel. Aí temos. E temos aí a presença de Deus no meio dos 2 querubins de ouro. Aí temos ao Senhor, a Moisés e Elias. O que representava aquilo para o tempo final na igreja do Senhor Jesus Cristo. Já encontramos que estamos em um tempo muito avançado. Bom, que Deus os abençoe e guarde a todos. Bom, muito agradecido ao Senhor Jesus Cristo e graças a Deus por William Soto Santiago. E que Deus abençoe ao William Soto Santiago com todas as bênçãos da primogenitura. Amém e amém. E a nós também. Amém e amém. Bom, muito agradecido ao Senhor por esta mensagem tão preciosa, simples, mas por toda a Bíblia foi, desde o princípio, mostrando-nos quem, como diz essa escritura que ele começou ali, onde diz João que esta unção é a que nos ensinará, e ela é verdadeira. Essa unção é verdadeira e é a que nos ensinará. E como veio nos ensinando, da forma que estava estabelecido. Em cada era, sempre esteve ensinando o seu povo e disse, neste tempo em que nós estamos, ele disse, é mais importante. Em seguida, nessa parte final, como que concluiu o irmão William, que tremendo como no campo espiritual, ele está falando do maior sinal, que é um profeta. E se é um profeta dispensacional, então é um sinal maior. E no caso do campo físico, é uma carpa, uma tenda catedral. Como Noé era o maior sinal para aquele tempo. Que teria chegado ao fim era esse profeta, mas o sinal que estavam vendo e que as pessoas viam e que possivelmente muitos se zombavam, não davam importância a isso, zombavam disto. Não estiveram cooperando com Moisés e Noé, mas zombando e fazendo o ridículo, ridicularizando eles, e era o sinal físico maior que o fim tinha chegado. Veem vocês, que tremendo. E aqui acaba de nos dizer o irmão William que é o maior sinal físico. E nós estamos vendo, mas muitos se zombam, lutam contra isso, se opõem para que não se realize, e outros veem indiferentemente,
Se cumpre, bom. Se não se cumprir, tá bom, tá bem. Então, mas é o sinal físico do fim. Que o nosso Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajude verdadeiramente a apreciar tudo isto, que seja glorificado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe nosso irmão William Soto Santiago. Amém e amém. Muitíssimo obrigado, meus irmãos, graças a Deus, por vocês fazerem este esforço de vir e estarem aqui. Mas o que nos disse o irmão Maurício no princípio, que ele me falou ali, que se em algum momento há a oportunidade de que o irmão Romero venha, bom, e não vem sozinho, ele vem com Martim Franco. Eu gostaria de estar com eles também, mas não garanto, mas se pudermos, ele virá com o Martim e os dois podem fazer um trabalho muito grande. E que Deus nos abençoe, graças a Deus, por tudo isto que Deus nos deu pelo nosso irmão William Soto Santiago. Vocês percebem como este projeto da música é uma bênção? Uma coisa tremenda. Tem muitas coisas que aprender aí, e isso estava na mente de Deus, estava no 7º selo. Vem? Até que chegou o momento em que Deus o tirou para a luz. Bom, graças, meus irmãos, conto com suas orações. Muito obrigado, irmãos. Deixa o nosso irmão Maurício com vocês. Muito obrigado, Maurício, por toda a tua atenção, toda a tua ajuda. Que o Senhor Jesus Cristo continue te abençoando.